Meus irmãos queridos, bom dia. Esta manhã eu estou muito feliz. Desde que eu tenho participado de algumas reuniões da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, eu tenho tido o privilégio de conhecer alguns irmãos de diversas regiões do nosso país. E há 4 anos atrás, na primeira reunião que eu participei em Salvador, de repente me chega um irmão e me abraça, dizendo: "Ô furacão", está lembrado disso? "Ô furacão", e eu não estava entendendo absolutamente nada do que ele estava dizendo, porque eu nunca tinha recebido esse apelido. Já me chamaram de muita coisa, mas de furacão não. Ele disse que um furacão tinha passado aqui pelo Sínodo do Leste Fluminense. E esse irmão era o presidente do Sínodo do Maranhão. Nesses últimos 4 anos, eu tive o privilégio de estar diversas vezes com esse irmão, conversar com ele, ouvir da sua história e testemunhar do seu compromisso com o Senhor. O nosso irmão presbítero Antônio César Freitas, ele é o presbítero plantador da Igreja Presbiteriana de Calhau. É isso mesmo que você ouviu. Uma igreja foi plantada através do ministério de um irmão presbítero, que começou a reunir um grupo ali na sua casa, no bairro do Calhau, em São Luís do Maranhão, e Deus foi dando o crescimento e permitindo que uma igreja forte, uma igreja estruturada, ali se desenvolvesse. Esse irmão, ele é advogado, um empresário, muito bem sucedido, mas para a glória do nosso Deus, ele tem, apesar das suas muitas funções, que a gente costuma dizer seculares, ele tem se colocado à disposição do Senhor. É presbítero na sua igreja, exerce funções no presbitério, é presidente do sínodo e membro do conselho de curadores do Instituto Presbiteriano Mackenzie. E nos últimos meses, Deus tem colocado no seu coração a disposição de se colocar diante de Deus para, nessa reunião agora do Supremo Concílio, que nós teremos em julho deste mês, se Deus assim permitir, ele está se colocando à disposição para se tornar o tesoureiro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele não está aqui por isso, até porque, irmãos, nós somos uma igreja, quem elege são os deputados que lá estarão, né, os pastores e presbíteros. Então, a gente não está aqui fazendo campanha, muito contrário, a gente está acolhendo um irmão amado e querido que nós reconhecemos como um servo de Deus. Por isso, presbítero Antônio, em nome da equipe pastoral e do conselho da igreja, nós queremos recebê-lo, acolhê-lo e dizer que nós estamos orando pela sua família, pela nossa irmã Jorgele, que é a esposa dele, pelas filhas Maria Clara e Maria Helena, e o Senhor a fazer a sua vontade. E que Deus possa falar ao nosso coração hoje, através dessa vida desse irmão tão precioso. Quero convidar o presbítero Antônio César, então, a estar aqui conosco. Eu vou pedir ao nosso pastor que esteja mais uma vez orando pela vida do presbítero Antônio e orando também pela nossa reunião do Supremo Concílio desse ano, que nós vamos estar, tanto eu quanto o pastor Everton também. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações de diversas maneiras. O Senhor tem usado homens e mulheres para que toquem os nossos corações com a sua santa palavra. Entendemos também, Senhor, que estamos debaixo de algumas autoridades eclesiásticas. E por isso, Senhor, nós oramos pela nossa reunião do Supremo Concílio, para que homens compromissados, não com outros homens, mas sejam homens eleitos compromissados com o Senhor da obra, para que a sua palavra seja levada até os rincões, Senhor, do nosso país, e aonde nós estivermos, homens e mulheres, pregando a sua palavra, que esses homens tenham essa responsabilidade, Senhor, de entender que precisamos fazer discípulos. Por isso, Senhor, nós colocamos a vida do nosso querido irmão Cezinha nas tuas mãos. Que ele seja um instrumento de Deus nesse lugar. Que ele seja um instrumento de Deus no Supremo Concílio. Que ele seja um instrumento de Deus onde ele colocar a planta dos seus pés. E que as pessoas o conheçam por ser um homem de Deus. Fale aos nossos corações. Abençoe ele e a sua família.
Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Graças e paz, meus irmãos, a parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte do Senhor Jesus, primogênito do Rei dos Mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos amou, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reis, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a Ele, portanto, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Com essas palavras do apóstolo João, quero saudar a igreja, dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, os 3 amigos aqui preciosos que os concílios da igreja me deu, reverendo Wilson, reverendo, lá no Maranhão, esse teu sobrenome chama-se Everton, mas aqui eu vi que tem muito Everton lá. Aqui é Everton, né? Aqui é Everton, é o contrário. Reverendo Sérgio Kitagawa, amigo precioso também, quero agradecê-los pela oportunidade de compartilhar acerca dos doces ensinos da palavra do nosso Deus. Trago um abraço fraterno da minha igreja, Igreja Presbiteriana do Calhau, do meu pastor, reverendo Antônio Fontes, meu pastor só há 38 anos, né? Eu tinha 16 anos quando ele passou a ser meu pastor, e a Igreja do Calhau é uma igreja muito especial para mim, porque é uma igreja que nasceu na sala da minha casa. Eu já estava casado, Sérgio, há 10 anos, e eu tinha 2 filhas. Tenho 2 filhas, a Maria Clara e a Maria Helena. E a Maria Clara já estava com seus 6 aninhos, e a Maria Helena com 4 anos. E a Maria Clara fala muito faladeira, Maria Clara. E a minha esposa não era crente. Minha esposa era uma mulher muito católica. Ela ia regularmente às missas. Todas as quartas-feiras, ela ia às missas. Levava as minhas 2 filhas às missas, Maria Clara e Maria Helena. E o domingo eu levava as minhas 2 filhas para a igreja, para a EBD. E a Maria Clara já estava falando muito. Quando as pessoas perguntavam qual era a religião dela, elas diziam rapidamente: católico protestante. Talvez para agradar o pai, ou agradar a mãe, ou não desagradar nem o pai nem a mãe. E eu, ouvindo aquilo algumas vezes, eu comecei a me inquietar. Eu disse: eu preciso resolver o problema da minha filha. A minha filha, ou ela vai ser católica, ou ela vai ser protestante. Não dá para ser os 2. E eu viajava muito, viajo muito ainda, mas resolvi às segundas-feiras, regularmente, abrir um trabalho na minha casa, para pregar o Evangelho para minha esposa. E o meu pastor, que era um pastor da minha igreja na época, que é ainda o meu pastor hoje, topou comigo abrir o trabalho. Nós abrimos as segundas-feiras, e as segundas-feiras eu não viajava, Everton, eu ficava em casa para o culto, e ali começou aquele trabalho, eu e o pastor e mais 5 pessoas, 4 não crentes, só eu de crente e o pastor. E em 2010 a cozinha da minha casa começou a afundar, e eu precisei, Jéssica, reformar a cozinha. E Jéssica sabe disso, que Jéssica é esposa também. Quando a gente inventa reforma dentro de casa, a mulher já fala logo: não, mas tem que reformar aquilo, tem que reformar aquilo, tem que reformar aquilo. De repente, eu estava reformando a casa toda e tive que tirar o trabalho lá de casa. E aí nesse momento veio um insight.
Disse, rapaz, vamos abrir uma congregação. Está na hora de abrir a congregação, já estou há 3 anos aqui em casa. E já tinha ali umas 18 pessoas. E aí eu falei para o pastor, para esse meu pastor, ele disse, olha, vamos fazer um negócio. Topa fazer um negócio comigo? Ele disse, topa. Faz o seguinte, eu vou alugar um espaço para botar uma congregação. E as despesas do espaço eu vou custear. Toda a despesa de energia, de limpeza, o que for lá de aluguel, eu pago. E o que der aí no gasofilácio é seu. Você topa comigo? Aí ele disse, topa. Então está aberto o trabalho. Nós abrimos o trabalho em janeiro de 2011. Fora lá de casa. 4 meses depois, a primeira profissão de fé, imagina de quem foi, né? A minha esposa. Minha esposa foi a primeira profissão de fé da congregação, né? E hoje a Igreja do Calhau já está num templo construído, com algo dos 400 a 500 membros, tem 6 pastores, 10 presbíteros, 4 congregações. E eu quero dizer para você nesta manhã que você não tem dimensão do que o Evangelho pode alcançar se você abrir a sala da sua casa para pregar o Evangelho. Quero abraçar também aqui ao Felipe. Felipe saiu aqui agora, né? Gostei muito do louvor do Felipe, já conhecia ali a Helena, que é o nome da minha filha, a Maria Helena. Muito bom, senti muito bem aqui louvando com os irmãos. Eu dificilmente leio a Bíblia toda. Eu tenho um péssimo hábito de não ler a Bíblia toda, não sei se é um péssimo hábito, professor Sérgio, ou se é um... Eu gosto de ler a Bíblia, eu pego um texto, às vezes leio insistentemente. E esse tempo eu tenho lido Gênesis 21. Estou louco para parar, porque eu quero estudar Salmo 122, estou com isso na cabeça, né? Mas não consegui parar de ler Gênesis 21. E eu quero compartilhar com vocês sobre esse texto que Deus tem me falado esses dias, de maneira impactante, de maneira muito edificante na minha vida. Gênesis 21, de 8 a 21. É muito difícil quando a gente vai pregar numa igreja que a gente não conhece ninguém, escolher um tema, né? Mas eu disse, não, eu vou pregar sobre esse texto que eu estou estudando, está falando ao meu coração. Tenho sido muito instruído esses tempos por conta da força desse texto. Então eu quero ler com vocês de maneira alternada o texto de Gênesis 21. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vamos ler alternado. Disse Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-o às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. E
E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu falei dele um grande povo. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou um flecheiro. Pai bendito, abrimos a tua palavra. Queremos te agradecer por ela, por tê-la em nossas mãos, por poder pensar sobre ela, por poder nos debruçar sobre ela, por poder meditar sobre ela, por poder, a partir dela, Senhor, tirar maravilhosos ensinos para nossas vidas. E a nossa oração nesta manhã é que tu fale poderosamente aos nossos corações, através do teu Santo Espírito, que habita em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho curtido bastante esse texto, porque ele me coloca diante de algumas situações reais da vida. Às vezes a gente espiritualiza muito a vida. Espiritualiza até demais. Essa semana passada o pastor me perguntou: e se o Brasil passar da Holanda, como é que faremos? Aliás, da Holanda não, do Japão. Como faremos o culto no próximo domingo? Eu digo: pastor, o povo gosta de jogo. O povo gosta de receber as pessoas. O povo gosta desse momento de estar junto. Então vou fazer o seguinte: deixa o povo assistir o jogo e ficar junto. E vamos fazer o culto no domingo pela manhã. Vamos fazer 2. A gente não faz 2. Vamos fazer uns 8 horas, 8 ou 11 horas. E que o povo vá para suas casas, receba seus amigos, dê testemunho do Evangelho, receba, faça relacionamentos, faça amizade, aproveite para convidar um amigo, faça um bom quitute. Afinal, uma das estratégias que eu usei quando eu abri o meu trabalho em casa, Wilson, foi fazer um bom lanche. Eu fazia um bom lanche. E o pessoal, às vezes, eu achava que alguns iam por causa do lanche. Mas o importante era ir. E ouvir a palavra, nem que ficasse já pensando no posterior. Obviamente, eu não condeno quem pensa diferente, isso aí são visões diferentes, e isso não muda a minha confessionalidade, a minha crença, a minha devoção e o meu compromisso com o Senhor. E é bom a gente ter esse discernimento, é bom a gente ter esse entendimento. E esse texto é interessante, porque ele remonta isso, ele passa essa ideia. Olha, vejam bem, Abraão tinha tido a promessa de um filho, Deus prometeu um filho, demorou para esse filho vir, demorou muito. Às vezes a gente não tem ideia do tempo de Deus. Deus é assim, é paradoxal. Muitas das vezes em nossas vidas, Ele é absurdo quando Ele pede algumas coisas. Por isso que eu tenho dificuldade de cantar o primeiro cântico que a gente cantou aqui. Tudo entregarei, eu só oro para que Deus me dê essa oportunidade de um dia poder entregar tudo. Mas eu tenho dificuldade porque eu acho que não estou preparado para entregar algumas coisas. Talvez se Ele pedir a Maria Clara, eu vou brigar com Deus. Ele pediu Isaac para Abraão. Mas talvez se ele pedir Maria Clara e a Maria Helena, eu vou brigar com ele. Não, Senhor, deixa a Maria Clara aqui, deixa a Maria Helena aqui. Não serve eu. Então tem algumas expressões fortes que a gente precisa pensar.
Abraão duvidou disso, e porque duvidou, junto com Sara, ele quis dar um jeitinho, coisa de brasileiro, né? Brasileiros sabiam o que é isso. E ele viu que Sara já estava idosa e disse: olha, eu acho que essa promessa de Deus passa por H. O negócio é com H, não tem nada a ver comigo. É H. Faz o seguinte: coabita com H, deita com H, com certeza ela vai conceber e nós teremos um filho aqui. E ficou tudo certo. O casal conversou, tratou o assunto, se entendeu e bateu o martelo. É H. Mas depois Deus diz: não, tem nada a ver com H. Tu pensou tudo errado. A promessa é com Sara mesmo. O tempo é meu, o momento é meu, eu é que sei. Eu é que sei quando eu vou abençoar a tua vida. O teu papel é esperar. Eu consigo enxergar muito bem isso no nascimento de Jesus. Quando o anjo Gabriel foi predizer o nascimento de João Batista para Isabel, a prima de Maria, Isabel era idosa e estéril. Mas nasceu João Batista. E ele fez isso também, foi predizer o nascimento de Jesus com Maria. E Maria era virgem, não tinha ainda nem casado. Alguns podem dizer que Deus foi tardio demais para Isabel e precoce demais para Maria. Mas esse é o momento de Deus, é o tempo de Deus. Deus, ele não está no nosso limite de pensar e de agir. Mas voltando aqui para o texto, Deus cumpriu a sua promessa com Abraão, nasce Isaac, meninão. Diz aqui, olha, os versos 4 do capítulo 21. Deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza. Abraão circuncidou seu filho, Isaac, quando este era de 8 dias, segundo Deus havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Verso 6. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, de alegria. E todo aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Aí chega o verso 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Deixou o peito. Nós homens não sabemos muito entender essa experiência. Mas as mulheres sabem. Está aí a Jéssica com o bebezinho. Com certeza o Pedrinho está mamando. Mas ele vai crescer. Vai crescer e vai ter um momento que vai ter que deixar de mamar, porque precisa comer comida sólida. Mas o Pedrinho não vai querer largar o peito fácil, né? E acontece não só com o Pedrinho, mas com todos nós. E nós não queremos largar o peito fácil, e às vezes a mãe cansa, a mãe se exausta. A mãe fica impaciente porque ela quer ver aquele menino, né, de fato, desmamado. E quando o menino desmama, passa a comer a comida mais, como a gente diz, lá no Nordeste, passa a comer substância, é uma alegria, é uma festa, é uma celebração. E foi isso que Abraão fez. No dia em que foi desmamado, no dia, Abraão fechou a agenda. Abraão é nome de negócio, atividade intensa, um empresário. Mas nesse dia ele fechou. Nesse dia ele disse: não, hoje é dia de celebrar com a minha família. Hoje é dia de celebrar com a minha casa. Hoje é dia de festejar. Hoje é dia de comer os quitutes,
né? Ele deve ter lembrado lá das suas servas, dos quitutes de fulana de tal. Vou mandar matar um novilho. Vou beber e vou comer e vou comemorar. Talvez os mais espirituais tivessem assim, não, você tem que fazer um culto de ação de graças, não uma festa. Mas o texto diz que ele fez uma festa. Ele celebrou. Ele festejou. Estava alegre. Afinal de contas, Deus tinha cumprido a promessa. Ele entendeu o poder de Deus na sua vida. Ele entendeu a aliança que Deus tinha feito com ele. Ele entendeu que o Deus que ele cria, o Deus que ele servia era um Deus de promessa, um Deus de verdade. E ele celebrou isso na sua vida. Era um dia de muita bebida, de muitos quitutes. Estava todo mundo alegre, efusivo, condescendente, celebrando aquele momento. Mas para azedar aquele momento de alegria, para dar assim um toque ruim naquele momento de alegria na vida de Abraão, Sara vê que o filho de Agar, Ismael, a qual Abraão tinha dado, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Quem sabe, estava brincando com Isaac, como brinquei com Kitagawa, chamei ele de tubarão lá na... Quem sabe o Ismael tenha chamado ele de bezerrão. Mamou muito. Tu é um bezerrão. Mamou demais. Quase no lado do peito da tua mãe. E Sara, mãe coruja, não gostou. Não gostou. Se encheu de raiva. Se encheu de cólera. Se enervou toda. Perdeu a compostura. Ficou irritada. E chamou Abraão. Olha, Abraão, rejeita essa escrava. Tira essa escrava daqui. Manda essa escrava e seu filho fora daqui. Como é que a gente diz lá no Maranhão? Dá um chute na bunda da Agar. Esse menino dela aí é muito saliente. Estava caçoando do meu garoto. Estava falando isso e aquilo dele. Não aceito. Não concordo. Não quero mais ele aqui junto com o meu filho. Manda ela embora. Mas no final, como toda a verdade aparece, Sara soltou a razão pela qual ela mandou Agar e Ismael embora. Porque o quê? O filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. O problema todo era de herança. O problema todo era de divisão de bens. Era o rateio de bens. Esse menino não vai ser herdeiro com Isaque, meu filho. Manda embora logo daqui. Certamente, nos dias de hoje, ninguém mais briga por herança, né? Isso é coisa lá da época de Sara e de Agar. Hoje, todo mundo se entende, consegue dividir certinho, né? Ninguém mais briga por herança, isso é coisa do passado, é coisa lá de Gênesis. Ficou para trás, né? Hoje a gente consegue, de maneira civilizada, resolver esses problemas da nossa família sem precisar de discussão, sem precisar de nenhum entrevero. Mas na época lá de Agar e Sara a coisa ficou feia. E Agar já não tinha mais nem nome.
porque o filho dessa escrava, porque aquilo dessa escrava, porque esse aqui dessa escrava não será herdeiro com Isaque, o meu filho. O filho já não era mais nem de Abraão, era só da escrava. Perceberam aí? O filho já não era mais nem de Abraão, porque o menino dessa escrava aí, nessa hora até já fez questão de esquecer que o menino era filho de Abraão. E aqui começa a se instalar na vida de Agar três crises. Três crises que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. A primeira crise é a crise de sentir-se um aborto social. É a crise de ser jogado fora. É a crise do desprezo. É a crise de que alguém chega para você, olha, você não precisa, nós não precisamos mais de você. Nós não queremos mais você. Passa lá no RH, pede tuas contas, né? Você pode ir embora, nem precisa mais você vir amanhã. Eu não sei se você já passou por alguma crise nesta vida dessa natureza. A crise de sentir-se desprezado. A crise de sentir-se um ninguém. A crise de sentir-se rejeitado. A crise de dizer assim, olha, não queremos mais você. Não precisamos mais de você. Você aqui está já incomodando até. Não há mais necessidade de você estar conosco. Você imagina isso, esse cenário na vida de Agar. Agar só aprendeu a viver naquela casa. Agar que teve toda a sua vida naquela casa, que construiu toda a sua história naquela casa. E um dia serviu para dar alegria à sua casa, emprestando o seu ventre. Agora é desprezado. Agora é jogado fora. Agora ela se vê num beco sem saída, ou só com ida. Vá. Sai daqui. A crise de ser mandado embora, ser rejeitado, de receber um não, de receber um distrato. A crise de dizer assim, olha, eu já não quero mais ficar com você. Já não me interessa mais esse relacionamento. Eu já não sei conviver com você junto. Já não dá mais para ficarmos no mesmo espaço. Você imagina aquilo, como aquela notícia chegou para Agar. A crise do desprezo, a crise do não, a crise da rejeição, a crise de que alguém diz para você, tome seu rumo, arrume suas coisas, nós não precisamos mais de você aqui. E isso pareceu bem penoso, diz aí o verso 11, Abraão. E é interessante que isso pareceu penoso aos olhos de Abraão por causa de quê? Seu filho. Eu acho que ele até cogitou que Agar fosse embora. Mas o menino não. O menino ele queria com ele. E a gente sabe como essas coisas, né? O menino é sangue do meu sangue, é carne da minha carne, é a minha descendência. Por isso que às vezes a gente tem que olhar a Bíblia sem espiritualizá-la demais.
Em algum momento Deus percebeu isso. Que Abraão disse assim: puxa, se Sara tivesse mandado só Agar, estava tudo bem. Mas mandar Agar e o meu menino, meu Ismael, meu primogênito. Ismael já tinha 15 anos, já estava taludinho, já acompanhava o pai nas lides da vida. Eu sei como é que é isso. Minha filha chegou dos Estados Unidos agora para passar férias. E ela foi lá para a empresa e ficou trabalhando uns 2 meses. E a mãe dela ficou assim, maluca. Helena chegou e não foi para lugar nenhum, ficou só trabalhando. E eu morrendo de feliz, porque a Helena estava indo comigo para o trabalho de manhã, às 7 horas da manhã, e chegando só 8 da noite. Eu feliz porque ela estava fazendo aquilo que queria fazer, aquilo que o pai dela estava fazendo. E para mim foram as melhores férias da Maria Helena, porque ela estava comigo 100%. Mas Abraão disse: olha, mas Deus disse a Abraão: não te pareça mal, por causa do moço e da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por causa de Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Eu vou acelerar um pouco, porque eu já sei que hoje nós temos uma feijoada. E aqui já está. Eu fui ali agora, ali atrás. Já está recendendo ali a feijoada. Eu também já fiquei animado. Então eu vou acelerar agora. E aí Abraão, depois se você quiser ler Gálatas 4, 21 a 31, você lê, tenta conjugar Gálatas 4, 21 com 31, com esse verso 12, e vê se faz sentido para você. Depois também você vê 1 Pedro 3, 6 e dá uma lida, vê se faz sentido para você encaixar esses 2 textos no início dessa história aí. Verso 14: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-o nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Segunda crise. A crise de sentir-se sem rumo e sem direção. O texto diz que ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. O grande poeta Tiago de Melo diz que quem não sabe o jeito de caminhar, não sabe onde quer chegar. Quem anda errante não sabe como caminha. Queridos, você que conhece os Lençóis Maranhenses, uma região desértica do Maranhão, com algo que equivale mais ou menos 25 vezes a cidade de São Paulo. Não, 2 vezes e meia a cidade de São Paulo. Só que com uma diferença. Do deserto de Berseba, lá tem água. Tem águas cristalinas. Sérgio já conheceu. Águas doces e cristalinas. Aqui não tinha água não. Aqui era deserto puro. Deserto mesmo, para valer. Lá para andar já é complicado. Mas tem água. Tem água para refrescar, tem água pura para beber. Deserto não é lugar para homem. Imagina para uma mãe com uma criança. Aqui se comprova de fato a crise instalada na vida de Agar. Ela tinha tudo. Ela vivia na casa de Abraão. Gozava de todas as benesses.
de todos os favores, de todos os espaços, e de repente tudo aquilo acaba para a sua vida. Ela só olha à sua frente o deserto. Ela perde o chão, perde o rumo, perde a direção, sai andando cambaleante, andando errante, não sabe para onde se dirigir, não sabe como vai recomeçar a sua vida, não sabe como vai criar o seu filho, não sabe o que lhe espera à frente. Quem sai andando errante, sai sem rumo, sai sem direção, sai sem nenhum sentido. Muitas das vezes a crise chega na nossa vida e nós não sabemos que decisões tomar. Quanto ao nosso futuro, quanto àquilo que nos aguarda, quanto às nossas economias, quanto aos nossos negócios, quanto às nossa família, quanto às nossa sustentabilidade, quanto ao nosso ministério pastoral. A gente não sabe. Às vezes a crise chega de uma maneira dramática em nossa vida. Tem uma coisa que nos diferencia. Além dos 3 pastores, eu não conhecia nenhum de vocês aqui ainda. Mas tem uma coisa que nos iguala. Tem uma coisa que é comum a mim e a você. É que eu e você, todos nós, vamos passar por uma crise em algum dia dessa vida. Seja crise financeira, seja uma crise familiar, seja uma crise na área da saúde. Ninguém passa nessa vida incólume a crise. A vida não é todo o tempo um céu de brigadeiro. A vida tem nuvens cinzentas. A vida tem nuvens gris. A vida tem céu pardacento. A vida tem percalços, tem vicissitudes, tem lutas. E muitas dessas lutas, às vezes a gente fica sem chão. Não sabe para onde ir. Nessa hora até os amigos nos evitam. Nessa hora todo mundo está de agenda cheia. Ninguém se apresentou para acompanhar a H. E certamente ela tinha muitas amigas ali, ou muitos amigos, na casa de Abraão. Ou pelo menos, como diz o reverendo Wilson, ela achou que tinha. E agora ela viu que tem horas que a amizade também se preserva no seu limite. Ela foi sozinha, sozinha. Ninguém disse, eu vou contigo. Vamos junto. Ah, se tu demitiu, eu também vou ser demitido. Pronto. Vamos sair todo mundo junto. Ela foi sozinha. Parece que ela não construiu nada. Não construiu história, não construiu absolutamente nada enquanto foi ali a governanta, a principal serva, aquilo que conduzia a casa de Abraão. A crise de sentir-se rejeitada, desprezada, e agora uma segunda crise, a crise de sentir-se sem rumo, sem direcionamento. Mas vamos seguir aqui? Parece que a coisa não tem como piorar, mas piora. Se agrava. Por isso que eu quero, depois desse texto, começar a estudar o Salmo 122, porque ele mostra como a coisa vai se agravando na vida da gente. E aí diz o verso 15: tendo-se o quê? Acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino.
e, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Tem hora que a crise chega para valer. Aqui demonstra não só a crise sentir-se um aborto social, mas sentir-se também sem rumo e sem direção. E agora a crise de esperar, que só faz desesperar. A crise do desespero. O cenário aqui era um cenário de profunda escassez. É o cenário que todos os recursos humanos estavam esgotados. É o cenário da extrema necessidade. O cenário aqui era um cenário de morte, só morte. Ela só via morte. Tanto que ela disse, olha, acabou a água, acabou tudo. Um deserto sem água é quando não há mais recursos, não há mais conta bancária, não há mais amigos para pedir emprestado, não há mais nenhuma oportunidade de você se socorrer de absolutamente mais nada. Nem a água tinha mais. A esperança de vida tinha acabado. Agora a esperança é a esperança de morte. Os recursos humanos estavam esgotados. O cenário era de profunda necessidade. Era um cenário de morte. Tanto era um cenário de morte que ela reconheceu isso. Ela disse, olha, eu vou deixar esse menino lá na frente, que eu não quero ver esse menino morrer. Uma mãe ver o filho morrer é doloroso. Ela disse, não. Pelo menos eu não vou ver ele morrer. A crise de sentir-se, de esperar-se, só faz desesperar. A crise da desesperança, parece que não tem mais saída. Não tem mais jeito. Eu não sei se você já chegou num momento da sua vida que você diz, aqui não tem mais jeito. Aqui só a mão de Deus. Só a graça de Deus. Só o amor de Deus. Eu quero agora finalizar com 3 aplicações para a sua vida. Se eu fosse dar um tema para esse sermão, reverendo Sérgio Quitaguaia, o senhor que é professor lá do seminário, não sei se eu daria um tema correto, eu daria o seguinte tema: dos caminhos da providência de Deus, é impossível você viver uma vida de sequidão. Aqui faltou água. Você quer repetir comigo? Os caminhos da providência de Deus, é impossível você viver uma vida de sequidão. Meu irmão, se você é um eleito do Senhor, se você é um escolhido de Deus, se você está nos caminhos do Senhor, saiba que é impossível você não viver debaixo da providência e da graça bendita do Senhor Jesus. Quem está nos caminhos de Deus vive debaixo da providência do Deus soberano. Aqui tem uma lição interessante. É que Abraão desobedeceu a Deus. Abraão desobedeceu a Deus porque a promessa não era com Agar, a promessa era com Sara. E Deus teve misericórdia dele, misericórdia de seu filho, que chegou à beira da morte, chegou a surfar com a morte, chegou a flertar com a morte. E eu preciso dizer para você esta manhã, Deus não tem compromisso com as nossas desobediências. Deus teve misericórdia do filho de Agar e de Abraão.
Mas ele poderia não ter tido. Abraão arriscou demais descumprir a promessa do Senhor. Deus não tem compromisso com aquele que é desobediente com Ele. Deus não tem compromisso com as nossas loucuras. Deus tem compromisso com as nossas obediências. Deus tem compromisso com aquele que vive conforme a sua palavra. Deus tem compromisso com aquele que vive conforme os seus preceitos. É com esse que ele tem compromisso. Não podemos na caminhada da fé, não podemos na caminhada cristã nos arriscar com algumas atitudes que vão de choque frontal à palavra de Deus. Não dá para brincar com Deus. Deus teve misericórdia de Ismael de Agar, mas podia não ter tido, porque Abraão desobedeceu. Quando Sara mandou ela embora, ele podia dizer assim: eu não tenho nada a ver com isso. Deus podia ter dito: olha, isso é problema teu. Isso foi invenção tua, tu tirou isso da tua cabeça. Quem te mandou tu fazer isso? Tu arrumou um problema dentro da tua casa com a tua esposa porque tu quis. Mas nesse caso aqui, Deus teve misericórdia de Abraão. E tem crente fazendo isso, tem crente vivendo no limite, no limite. Está faltando pouco para ele cair. Ao invés dele viver no centro da vontade de Deus, ele está vendo: não, pastor, eu só estava lá com aqueles meus amigos, mas eu nem estava lá fazendo nada. Tem gente se arriscando na caminhada da fé. Não se arrisca na caminhada da fé. Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com as nossas desobediências. Deus não tem compromisso com as nossas ignorâncias. Deus não tem compromisso com as nossas loucuras. Nós vamos para o final. Verso 17. Para mim é o verso mais lindo desse texto. Eu queria falar muito, depois você, eu não vou falar sobre isso, mas depois você estude sobre choro na Bíblia. Verso 16 diz que ela levantou a voz e chorou. Eu passei 10 dias só estudando sobre choro. Choro na Bíblia. Não vai dar para falar hoje. Mas depois estudo sobre choro na Bíblia. O que é choro à luz da Bíblia? Vamos para o 17. O texto mais lindo dessa perícope. O que diz aí? Vamos ler todos juntos? Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou no céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Quando estamos no deserto da vida, só Deus nos encontra e nos chama pelo nome. Deus sabe quem é o Wilson. Deus sabe quem é o Wilson. Ele escolheu o Wilson. Ele disse: Wilson, eu vou descrever no livro teu nome, no livro da vida. Ele disse: César, tu vais ser o meu filho. Tu vais para o reino do filho, do meu filho, que é o reino de amor. Tu vai viver comigo eternamente. Eu escolhi, eu te escolhi. Eu podia não estar aqui, meus irmãos, nesta manhã com vocês. Eu podia estar em qualquer outro lugar. Sérgio podia estar em qualquer outro lugar, mas Deus disse: não,
eu vou te escolher para tu ser o meu filho. Aquele que tem aliança com Deus, são a menina dos seus olhos. Nós, povo eleito de Deus, somos aquilo que Deus tem de mais precioso nesta terra. Sabe o que Deus tem mais de precioso nessa terra? Você e eu, seus eleitos. Ele jamais vai nos abandonar. Jamais. No deserto da vida, só Deus nos encontra. Porque Ele nos conhece, Ele nos amou primeiro. E o mais bonito nesse texto, sabe o que é? O que mais me encanta nesse texto é essa expressão. Deus, porém, ouviu a voz de quem? Deus ouviu a voz de Agar. Quem que orou? Quem que levantou a sua voz, clamou ao Senhor pedindo graça e misericórdia? Quem pediu livramento, o momento mais difícil da caminhada no deserto dele com sua mãe, foi o menino. Deus ouviu a voz do menino. Eu quero chamar a atenção para você aqui, pai e mãe. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão dos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Lute pelos seus filhos. Chore pelos seus filhos. Derrame lágrimas pelos seus filhos. Lute pelos seus filhos. A Bíblia diz que ensina os teus filhos no caminho que deve andar. E ainda que seja moço, jamais se desviará dele. Nós precisamos chorar pelos nossos. Chorar pelas nossas esposas. As esposas precisam chorar pelos seus maridos. Nós precisamos chorar pelos nossos filhos. Precisamos chorar pelos nossos tios, pelos nossos primos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque todo dia, absolutamente todo santo dia, tem gente indo para o inferno. E não adianta você só chorar no dia do sepultamento. Faz parte. Porque nós sentimos saudades. Mas você precisa chorar também pelos vivos. Você precisa chorar pelos vivos. Porque só quem está vivo você pode mudar ainda o curso da sua história. Nós não podemos mudar o curso da história de ninguém depois da morte. Se não tivesse inferno, Jesus não teria vindo. Jesus só veio porque tem inferno. Precisamos pregar sobre céu e inferno todos os dias, absolutamente todos os dias. Não há assunto mais urgente, mais premente, mais necessário do que céu e inferno. O inferno é uma realidade. Deus, nos caminhos da providência de Deus, é impossível se viver uma vida de sequidão. 3 coisas. Agora eu vou prometer que isso é rápido. Primeira coisa, porque os recursos de Deus são inexauríveis. Sabe o que aconteceu aqui? O cenário era de morte. O cenário era de impossível. O cenário era que não havia mais jeito. Não tinha mais jeito. Não tinha mais água, não tinha mais nada. Secou tudo. Acabou tudo. Não tinha mais dinheiro na conta. Não tinha mais onde comprar também. Não tinha mais nada.
cenário de morte. Nem comprar fiado de jamais compra. Acabou. Chegou no final. A dor pode chegar na sua casa, mas ela nunca chega antes da misericórdia de Deus para os seus eleitos. Os recursos de Deus são inexauríveis. Quando as pessoas estão dizendo para você que não tem jeito, Deus está dizendo que tem jeito. Quando as pessoas estão dizendo que não dá mais, Deus diz que dá. Dá, pode ir que dá. Quem dá a última palavra sou eu. Nós cantamos hoje aqui. Deus de aliança, Deus de promessa. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque dele faria um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Os recursos de Deus são inexauríveis. Quando todo mundo diz que não tem jeito, Deus diz que tem jeito. Mas também os recursos de Deus são inextinguíveis. Sabe, queridos, muitas das vezes o impossível na nossa vida é apenas um cenário em que Deus quer revelar a sua glória. Muitas das vezes a luta da nossa vida é apenas um quadro que Deus permite a gente ficar nele, para que Deus possa derramar a sua graça em nossa vida. O ano passado o pastor me chamou para uma reunião no conselho, lá estavam os nossos presbíteros. E a discussão, num determinado momento da reunião, reverendo Heber, era que o culto de oração estava vindo pouca gente. Não, porque o culto de oração vem aqui pouca gente. Aí eu disse, pastor, deixa eu dizer uma coisa aqui, senhor. Sabe por que o culto de oração vem pouca gente? Não é porque as pessoas não gostam de orar, não. Tinha um lá, por exemplo, um falou lá que a pessoa não gosta de orar. Não, as pessoas gostam de orar. Quem que falou isso? As pessoas gostam de orar demais. O culto de oração vem pouca gente, é porque as pessoas não têm fé. Porque se elas acreditassem que Deus fazia, que Deus escuta as orações, que Deus escuta as nossas vozes, o culto de oração estava cheio. Tinha mais gente no culto de oração do que no culto de domingo. O culto de oração é vazio porque nós não temos. Nós não acreditamos que Deus faz. Nós não acreditamos que Deus pode fazer o extraordinário na nossa vida. Nós não acreditamos que Deus pode fazer maravilhas na nossa vida. Nós não cremos, por isso que o culto de oração, pastor, aqui na nossa igreja vem pouca gente. Porque se nós crêssemos, estava cheio. Ia ter que fazer fila ali, dar senha para entrar, porque o povo queria ir para o culto, porque Deus ouve as orações, o povo acredita. O menino clamou. E Deus ouviu a voz do menino. Deus mandou um poço. Os recursos de Deus são inexauríveis, mas também os recursos de Deus são inextinguíveis. Deus é exagerado demais quando Ele quer abençoar. Podia ter mandado encher o odre. Bastava um tonel de água. Deus não precisava fazer tanto. Mas Deus é assim, quando Ele quer abençoar, Ele faz maravilha em nosso meio. Porque a palavra de Deus diz que porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele mandou um poço. Sabe o que significa ter um poço no deserto? Ele tornou Agar, que era uma escrava, uma empresária.
Agora H tinha água para ela e para vender. Ele deu a liberdade de H, mandou ela para o deserto e deu um poço para ela. Tu imagina só H com um poço no deserto, dizendo assim, o pessoal passando, quer uma aguinha, está fresca, está gelada, é tanto. Ele deu um poço para H, um poço. Os recursos de Deus são inextinguíveis. Deus não manda coisa pouca, não. Deus, quando Ele quer abençoar, Ele manda de monte. Quando a gente se derrama na presença dEle, quando a gente confia nele, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, quando a gente entende que Ele está na direção, que tudo que acontecer na nossa vida está nas mãos do Senhor. Deus abençoa demais. Ele manda é sobrando. A gente está precisando só de uma água, Ele manda um poço. Dá para matar a sede aí? Dá. Deus é assim. Deus é assim. A fé não pode ignorar dificuldades. A fé verdadeira deve confiar que Deus está acima de qualquer circunstância. Eu me lembro quando eu comprei uma das empresas numa época, e eu precisava de um valor substancial, eu precisava de um empréstimo do banco. E eu fui no meu banco, HSBC, e acertei o negócio. Só, eu vou ter umas prestações altas aí, bastante altas. Não, eu preciso contar com o dinheiro. E o banco analisou, não, está tudo certo. Eu fui lá, fechei o contrato. 30 dias depois, o HSBC decretou fechamento no Brasil. E eu já tinha fechado o contrato. E eu comecei a ficar preocupado, e minha mulher falou, eu disse, não, o senhor não fez, eu fiz. Eu orei antes, eu coloquei diante de Deus, eu compartilhei. Eu disse para Deus me mostrar se era para mim fazer aquele negócio mesmo, se não fosse, não era para fazer. E agora fechou o banco e Deus é que se vira, o problema é dele. Eu procurei vasculhar a minha vida. Deus tem compromisso com aquele que é obediente a Ele. Não podia ser diferente com Ismael, filho de Abraão. Onde termina a capacidade humana, começa a manifestação gloriosa e extraordinária de Deus em nossa vida. Por isso que aquele que anda nos caminhos de Deus não pode confiar nos seus recursos, não pode confiar nos seus talentos, não pode confiar na sua destreza, não pode confiar na sua conta bancária, não pode confiar na sua sabedoria, tem que confiar em Deus. Eu tenho dito isso muito na minha igreja, reverendo Everton. Precisamos ter a certeza da salvação. Sabe quando é que nós temos a certeza da salvação? É se você está pronto para morrer hoje. Se você estiver pronto para morrer hoje, você tem a certeza da salvação. Não interessa como vai ficar Maria Clara. Não interessa como vai ficar Maria Helena. Deus tem controle sobre tudo. E nós não podemos duvidar disso um minuto. Deus é extraordinário. Ele é o dono da nossa vida. Deus escolheu nascer e já escolheu o dia da nossa morte. Você não manda um minuto da sua vida. Amanhã você pode chegar aqui, o reverendo Sérgio que agora pode dizer, você lembra do presbítero César que pregou hoje de manhã na nossa igreja? Lembro. Pois ele morreu. Nós não mandamos nada na nossa vida. Nada. Temos que aprender a viver na dependência de Deus completamente. Porque o Deus do impossível haverá de fazer tudo em suas promessas. Deus não consulta probabilidades humanas.
Deus é tão fantástico quanto a nossa vida que Ele diz o dia da nossa morte e nem nos avisa, que Ele podia avisar. Os caminhos da providência de Deus, queridos, é impossível viver uma vida de sequidão, porque os recursos de Deus são inextinguíveis, inexauríveis e, por último, inexprimíveis. São tão belos a forma como Deus age na nossa vida que a gente não consegue nem contar. As experiências que Deus pode fazer na nossa vida são inexprimíveis, são belas demais. Deus pode agir de maneira maravilhosa na nossa vida, que se a gente for contar, as pessoas nem vão acreditar. Tu imagina H dizer que ela estava lá e o menino estava morrendo, e Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço no meio do deserto. É uma história tão linda que as pessoas dizem: não, isso aí não é conversa de H. Se você está nos caminhos da providência de Deus, é impossível você viver uma vida de sequidão. É impossível você viver uma vida sem vitória. É impossível você viver uma vida de morte. Porque os recursos de Deus são inexauríveis. Quando alguém diz para você que não tem mais jeito, Deus vai dizer: tem jeito. Deus abriu o mar morto. Eles passaram a pé enxuto. Sabe o que dizem aí? Não, é porque lá o pessoal passava com o pé na canela. Eu digo, então Deus é mais maravilhoso ainda, porque esse mesmo pé na canela fez o exército de Faraó se afogar. Deus é aquele que fez Ana ter seu filho. Os recursos de Deus, queridos, são inexauríveis, são inextinguíveis, são abundantes. Eu queria encerrar essa mensagem pedindo que o reverendo Everton orasse por você, não sei. Eu não conheço a sua história. Eu não sei nem por que eu vim aqui. Eu não sei nem por que Deus quis que você ouvisse essa mensagem nesta manhã. Que Ele pode fazer maravilhas neste local. Que você pode ser boca dele neste local. Que você pode ser bênção dele nessa igreja, nessa cidade. Que Ele pode fazer maravilhas extraordinárias na sua vida, que você está achando que não vai dar certo, que não tem jeito. Ele diz: tem jeito. Ele só quer que você confie nele. Felipe está tocando aí. E eu vou pedir para a gente encerrar cantando Aos Pés da Cruz novamente, filho. Você tem uma voz muito bonita. Deus lhe abençoe. Vamos cantar, meus irmãos. Depois o reverendo vai orar por nós. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo pra mim há um segredo no meu coração, ó, dá-me forças pra curtir